Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Além do Jaleco, dessa vez de uma maneira digital, junto com uma presença ilustre aqui da doutora Nayane. Doutora, um prazer estar aqui com você, tá? Tenho certeza que você vai agregar muito aqui para o nosso episódio de hoje, tá? Você que é fisioterapeuta e consultora, conta mais um pouquinho aqui pra gente. Prazer, Leonardo. Obrigada a todos aí pelo convite. Bom, eu sou a doutora Nayane, sou fisioterapeuta, tenho mestrado e doutorado em fisioterapia na área musculoesquelética, pós-graduação em ortopedia e traumatologia, prescrição de atividade física também. E atuei aí durante muito tempo como consultora e continuo com essa atuação como consultora para as empresas e também para pacientes que precisam de algum auxílio, alguma ajuda aí com as suas condições osteomusculares. Certo, muito legal. E logo de início, né, quero que você conte um pouquinho ali sobre como você começou a sua trajetória na fisioterapia, né, e também por que que você decidiu se especializar nessa área. Perfeito, Leonardo. Eu costumo dizer que a fisioterapia me escolheu, né? Eu sou de uma cidade muito pequena, sou de Cacoal, Rondônia, e nessa Hum. cidade, na época, não tinham muitas opções de cursos, né? Então, dentro das opções que tinham, eu fui por eliminação, e aí a fisioterapia me escolheu. Inicialmente, eu não tinha uma afinidade com a profissão, porém, ali nos últimos anos, no período de estágios, eu comecei realmente a ter aquela afinidade com a fisioterapia. Então foi quando realmente eu decidi, né, me aprofundar de uma forma mais profissional e me qualificar de uma forma onde eu pudesse realmente ajudar todos os meus pacientes, todas as pessoas que eu conseguisse atingir aí ao longo da minha jornada como profissional. Então a fisioterapia, Uhum. assim, é um caso de lance de amor, né? Ela veio Uhum. aí com um certo receio, foi entrando na minha vida e foi ficando. E estou aí há muitos anos trabalhando com essa profissão, que é maravilhosa, linda, enfim, transformadora de muitas vidas. Com certeza, né? Eu tenho vários amigos também que também são fisioterapeutas, né? Conheço mais da área do esporte, né? E eu vejo a dedicação e também o quanto que eles ajudam, né? Eu também já tive o meu avô ali, né? Quando ele estava nos momentos finais ali de vida, né? Ele precisou muito ali de um fisioterapeuta ali para ajudar ele a levantar, para ter essa qualidade de vida ali mesmo no final, né? É muito importante. Correto, Leonardo, é isso mesmo, porque a fisioterapia, né, em muito tempo, ela ficou pouco conhecida, né, e sempre com um olhar muito de curativo, onde as pessoas só procuravam por questões de doença mesmo. Mas ao Uhum. longo do tempo, ela foi entrando aí em várias áreas, então é um leque enorme de atuação. Muita gente às vezes desconhece algumas atuações da área da fisioterapia. E Uhum. dentro dessas atuações, a gente consegue realmente transformar cada vida, né, muito individual, cada empresa, cada indivíduo, de uma forma muito bacana. Então, hoje eu vejo ela como uma profissão muito essencial em vários setores do nosso universo, né? Com certeza. E bom, doutora, entrando mais na parte da sua área, né, em si, né? Quais são as queixas mais comuns ali que você escuta, né, que você atende hoje, né? Até trazendo ali para a galera, né, que está ali de casa, né, que você atende todo o Brasil, não é mesmo? Exatamente, Leonardo. Hoje eu atendo todo o Brasil. Tem algum tempo já que eu venho trabalhando dessa forma, de forma remota. Tenho o prazer, né, sou muito grata por trabalhar na minha casa, com a minha família, sem essa questão de sem ter essa questão de ter um território específico para atuação, né? Além disso, eu Uhum. consigo atingir muitas pessoas com todo o meu conhecimento, com as informações de qualidade que eu acabo passando para essas pessoas. E às vezes pessoas que realmente não têm acesso a informações de qualidade ou até mesmo profissionais para conseguir auxiliar com as suas queixas, né? Então, Uhum. pensando nisso, a pergunta que você me fez sobre quais são as queixas, geralmente são dores musculoesquelética, né? Então, elas podem ser dor na coluna, dor na cervical, dor no ombro, dor no quadril. Então, de uma forma geral, são dores que estão relacionadas à parte muscular,
musculoesquelética, não só a parte muscular, mas como a parte de ligamentos, articulações, tendões. Uhum, certo, perfeito. E você, né, que já tem mais de 15 anos de experiência, né? O que você acredita que ainda é mal compreendido ali sobre dor ali e também sobre o movimento? Olha, tem muitos pontos aí que são Tem, mal né? compreendidos, mas Quais são os principais? eu vou citar alguns assim que eu acho que faz muita diferença essa compreensão na hora do tratamento e na resolução do problema. Um ponto que é muito mal compreendido é que o remédio, né, o medicamento, ele vai solucionar a sua dor, né? Então isso acontece muito, as pessoas se automedicam e acham que aquela medicação vai pausar a dor que ela vem sentindo de origem osteomuscular, mas na verdade é só um paliativo e não está trabalhando na causa. Então, essa falta de conhecimento, essa atuação de automedicação acaba influenciando muito no processo ao longo do tempo com relação à dor. Então, a dor ela piora, ela acaba ocasionando outros processos inflamatórios em outras partes do corpo. Então, aquela dor que começou na parte cervical, ela já pode ir um pouquinho mais para o ombro, então ela vai se disseminando aí ao longo do corpo. Então, a Uhum, questão da medicação, eu acho que é um ponto, assim, primordial, né, de que a gente precisa ter esse ponto de atenção. sim. E também a questão do repouso, né? Quando a pessoa sente dor, o que vem na mente dela? Eu não vou fazer nada. Eu preciso ficar de repouso porque eu estou sentindo dor. Então, Uhum, na verdade, isso não é um fato verídico, né? Isso é um mito e o nosso corpo ele precisa de movimento. Então, o fato de termos dor e acharmos que o repouso vai nos ajudar, na verdade, ele está piorando a nossa situação. Né? Quando a gente fala do sistema músculo-esquelético, nós sabemos que ele precisa de movimento para ficar saudável. Então, a falta de movimento faz realmente piorar essa situação. E por último, Leonardo, eu acho que a questão do sedentarismo, né? Então, puxando aí um pouquinho da questão do repouso, as pessoas ficarem no sedentarismo. Então, achar que o exercício não é curativo, ele não ajuda na analgesia. E, na uhum, verdade, o exercício, ele é um instrumento maravilhoso, né? Está aí no top 10 das nossas indicações de tratamento para pessoas que têm dor. Então, a pessoa que tem dor, ela também pode fazer exercício de forma controlada, orientada, e isso vai ajudar na analgesia, que é o quê? O alívio da dor que ela está sentindo. Então, às vezes, as uhum. pessoas têm essa conexão de que a dor que ela sente tem que fazer um repouso na verdade, ela precisa se movimentar para aliviar essa dor que ela está sentindo. Então, são Entendi. 3 pontos importantes. Uhum. Eu acho que é legal a gente abrir um paralelo ali também para falar, né, até a sua visão, né, como que você enxerga, né, sobre o sedentarismo, né? Hoje em dia o pessoal trabalha bastante, fala que não tem tempo ali para fazer uma atividade física, pelo menos ali uma, duas vezes na semana, né? Acredito que você consegue falar melhor ali a quantidade, porque que já começa a ser interessante ali para a pessoa, né? Porque de fato é um problema que vem atrás ali da maioria da população, né? Realmente, Leonardo, esse problema ele é mundial, né? Então, existem Isso. várias ações governamentais com relação a essa parte do sedentarismo que precisa ser mudado. Então, o sedentarismo, ele não prejudica só, vamos falar aqui da nossa área, né, que é a parte da fisioterapia, mas ele vai prejudicar vários outros sistemas do nosso corpo. Então, se você não faz atividade física, você pode ter algum problema na região, no sistema circulatório, no sistema cardiorrespiratório, e assim vai fazendo esse ciclo de situações que vão te prejudicar ao longo do tempo e vai piorar a sua qualidade de vida, vai aumentar o uso dos sistemas, né, de saúde que estão aí dentro do nosso país, vai Uhum. aumentar a utilização de plano de saúde, vai aumentar várias questões. Então, é um sistema muito complexo que envolve essa questão do sedentarismo.
E eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas acabam, existem vários motivos para elas não iniciarem uma atividade física. O primeiro deles, eu acho que é o comportamental, né? Então, realmente o comportamento que as pessoas acabam adquirindo e não fazendo atividade física. E vários tipos, as pessoas acabam colocando desculpas, né? Então, essas desculpas vão fazendo que elas não se movimentem, né? Então, às vezes é a falta de tempo, é a falta de dinheiro, é a falta de disposição, é a falta de um espaço. Então, são vários. A gente vai fazendo esse auto-boicote de não querer fazer atividade física. Então, dentro da minha área, eu costumo fazer da seguinte forma, Leonardo, eu acabo avaliando essa pessoa, entendendo o perfil dela e tentando fazer a melhor orientação para ela, para que ela realmente saia desse sedentarismo. E às vezes são exercícios em cima da cama. A gente vai ter que começar de alguma forma, sabe? Então, às vezes, essas pequenas doses de movimento ao longo do tempo, né, essa insistência, ela vai fazendo essa mudança comportamental. Muitas vezes demora, né? Vamos pensar na questão do tabagismo, né, no nosso país. Quantos anos nós tivemos aí de educação com relação ao tabagismo para nós chegarmos no que nós estamos hoje? Ainda falta um pouquinho para adiantar, né? Mas é uma questão que às vezes vai demorar um bom tempo. Mas tem que ser trabalhada, com certeza. Sim, perfeito. E qual que é a recomendação que você dá para a galera que é sedentária ainda, mas está querendo mudar de vida uma vez por semana, 2 vezes por semana? Qual que você acha que é o ideal para a pessoa começar? Bom, para a pessoa começar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós precisamos fazer 150 minutos de atividade física por semana, né? Então, esses minutos, eles podem ser divididos até em blocos de 10 minutos contínuo. Então, para a gente ter um resultado, né, para nós realmente alcançarmos esses objetivos que o exercício nos traz, a gente precisa pelo menos de 10 minutos contínuo de atividade física. Que aí pode ser uma caminhada, pode ser um exercício em casa de agachamento, pode ser um polichinelo, pode pular uma corda, pode dançar, pode fazer qualquer tipo de atividade física. Então, assim, fica a critério do freguês. Ele pode escolher o que ele quiser realmente, só precisa se movimentar. Então, quando a gente pensa nesses bloquinhos de 10 minutos, nós podemos dividir em 3 vezes durante o seu dia, ou fazer a meia hora junto. Então, assim, são estratégias que eu uso realmente com as pessoas que estão com dificuldade de vencer essas barreiras, tá? Então, a gente a gente acaba utilizando estratégias onde ela realmente consegue colocar dentro da sua rotina e faça que isso seja efetivo, eficaz, tenha uma efetividade durante esses movimentos, tá bom? Perfeito. Outra coisa que eu dou de dica para as pessoas, Leonardo, é que elas experimentem, né? Tem uma das nossas barreiras é a questão de que eu não gosto de exercício, nunca gostei. Mas será que a pessoa experimentou todos os exercícios que existem, todas as formas de movimento? Então, eu sempre converso com ela para que ela realmente faça boas escolhas. E que se eu não gostei do Pilates, eu vou partir para algum outro movimento, eu vou partir para uma caminhada. Não gostei da caminhada, eu vou fazer uma bicicleta. Não gostei da bicicleta, eu vou fazer uma dança, vou fazer musculação, vou fazer alga na água. Então, assim, são tantas opções que nós temos que eu falo para as pessoas, passem por todas as opções. Se você passa por todas as opções e você chegar para mim assim, não gostei de nenhuma, aí tudo bem, eu vou acreditar. Mas se você fez só academia e você fala que você não gosta de atividade física, eu não consigo acreditar nisso. Você tem que testar outras atividades também. Então, são 2 pontos assim, que eu trabalho muito com os meus pacientes, que é a questão do tempo, né? Que é uma desculpa muito utilizada, e a questão de não gostar da atividade física, que aí eu também ajusto dessa forma, né? Dou essas orientações. Mas o ideal é sempre se movimentar. Quando a gente fala de dor no osteomuscular, não existe um exercício específico. Você tem problema na coluna, tem que fazer natação. Não.
Ah, você tem problema na coluna, tem que fazer pilates. Não. Então, assim, os estudos mostram que qualquer meio de movimento vai te auxiliar, tá? Uhum, Lógico, tem casos que existem uma certa restrição, existe, mas não é a maioria. Não é a maioria dos casos, entendeu? uhum. Eu falo até na minha parte pessoal, né, que eu fui muito sedentário ali por uma parte da minha vida, né, e sentia dor toda hora. Aí eu comecei a fazer mais atividade física, né, e você pensa, nossa, eu vou sentir mais dor. E não, contrário. É ao Aconteceu o contrário. contrário. E aí até entrando nesse, pode falar, doutora. Eu ia acrescentar também uma situação, também aconteceu comigo particular. O meu Uhum. sogro, eu tive, né, dizem, né, que ferreiro, espeto de, como é o ditado? Eu já esqueci. Espeto de pau, né? Ah, esqueci, enfim. Santo de casa não faz milagre, né? Isso, Dizem que santo de melhor, casa melhor. não faz milagre, mudei. Então, eu tive uma experiência com meu sogro durante muito tempo. Ele sempre reclamava de dor na coluna, sempre. Hoje Uhum. ele já é aposentado, então a pessoa aposentada ela acaba ficando um pouco mais restrita de movimentação, não todos, mas tem alguns que ficam um pouco mais restrito, ficam mais em Uhum. casa, não tem tanta liberdade de movimento, então não sai para trabalhar, não faz uma caminhada, enfim. Ele sempre fazia uma atividade física, sempre caminhou, era o que ele gostava. Mas ele acabou sentindo muita dor e desconforto por conta de posturas que ele acabava fazendo em casa durante muito tempo. Então ele Uhum. sentia aquele desconforto na lombar. E ao longo do tempo isso foi piorando, né? E eu sempre falava para ele fazer outros movimentos, passava algumas coisas, mas é aquilo, santo de casa não faz milagre. E até que essa dor foi piorando ao longo do tempo. Com a piora dessa dor, ele começou a fazer milhares de exames, porque ele não estava muito satisfeito com essa dor. E eu falava, sogro, vá fazer um exercício que seja um pouquinho mais, com um pouco mais de intensidade, faça uma musculação, você já está perdendo massa muscular. Eu fui trabalhando isso com ele. Uhum. Leonardo demorou 2 anos, Nossa, 2 anos para ele trabalho de formiguinha. realmente, um trabalho de formiguinha, para ele realmente ter essa mudança comportamental. Então, assim, depois que ele fez todos os exames, eu falava para você, está procurando pelo em ovo, né? Ele fez todos os exames, tudo que você possa imaginar. Tomou muitos remédios também ao longo do tempo. Somente a partir do momento que eu peguei na mão dele, eu fui até a academia, comecei a orientá-lo e fazer junto com ele, ele parou de sentir dor no primeiro mês. E desde então, ele não sente mais dor. Mas o que mudou nele? Foi o exercício só? Não. Foi a parte comportamental mesmo, dele entender que ele precisa se movimentar mais, né? Uhum. Então, o fato dele, ele gosta de musculação? Não. Mas ele vai porque ele achou um meio onde ele realmente consegue manter uma rotina. Então, isso também é muito legal dizer, que é a questão da frequência. Né? Não adianta a gente fazer uma atividade física onde você vai ter momentos que você não vai mais, depois você volta aí, você vai ficar nesse efeito, né, de sanfona mesmo, que isso Uhum. não vai adiantar. O nosso corpo, ele responde aos estímulos. Enquanto a gente está dando estímulo, ele responde. Se a gente para de dar qualquer estímulo, ele também vai ficar inércio, ele não vai responder. Então a gente perde massa muscular, as dores vão voltar. Então, assim, às vezes leva realmente muito tempo para as pessoas entenderem isso. E só na pele, na experiência, que ela realmente vai dar valor, né? Uhum. Outra questão interessante, Leonardo, é o fato de que você, quando você começa a fazer atividade física e você tem essa percepção do que está melhorando no seu corpo, você também fica mais sensível a mudanças. Então, você já sabe o que está acontecendo com o seu corpo quando essa dor ou esse sintoma chega. Né? Então, essa percepção também é muito interessante com o exercício, sabe? Então, ele já Uhum. sabe que quando ele sentir um pouquinho de desconforto, porque talvez ele sinta ao longo do tempo, isso vai ser Uhum. natural, né? Então, se ele sentir, ele já sabe o que ele precisa fazer. Então, ele já aprendeu a fazer essa gestão do sintoma dele, que ele tem Uhum. de vez em quando.
Perfeito. E até entrando na próxima pergunta que eu queria fazer para você, doutora, quais são os sinais que indicam que já passou da hora da pessoa buscar uma ajuda? Às vezes ela tem sim uma dor que tá, entre aspas, é o normal dela ali, às Uhum. vezes por não estar fazendo alguma coisa, ou tá fazendo alguma coisa de uma maneira errada, né? Mas qual que é o momento ali que olha, agora é hora de procurar um profissional? Ótima pergunta, Leonardo. Isso eu também trabalho muito com os meus pacientes, os meus colegas, né, nas minhas palestras, que é essa questão dos sinais. Então, Uhum, o corpo, eu costumo dizer que o corpo ele dá sinais, ele conversa com a gente. com certeza. Então, quando ele conversa com a gente, ele está dando algum sinal, a gente tem que escutar. Se a gente não escuta, isso acaba piorando com o tempo. Então, é natural nós termos trabalhar essa questão da escuta do nosso corpo com relação aos sinais. Então, quais são os pontos importantes que a gente deve observar? Primeiro, se escutar, né? Se sentir, perceber como está o seu corpo, qual região realmente está doendo, quando isso começou, porque às vezes a pessoa ela sente uma dor e ela vai mascarando com medicação por muito tempo, essa dor já vai começar a migrar no corpo. Lá no fim, quando ela procura realmente um tratamento, já não se sabe exatamente qual a origem da dor, porque Uhum, foi tanto tempo sentindo dor e fazendo essa má gestão da dor, que acabou disseminando dor quase no corpo inteiro. Então, se entendi. escutar é muito importante. E lembrar que dor não é normal. Muita gente acaba normalizando a dor, achando que, normal, tô sentindo uma dorzinha ali, outra aqui, tá tudo bem. É normal sentir dor na coluna, é normal sentir qualquer tipo de dor. Mas não, gente, eu acho que normalizar a dor está errado, né? Nós não devemos normalizar essa dor. Então, não deve. A gente tem que prestar mais atenção, dar mais atenção, porque o nosso corpo está falando com a gente. Perfeito. A gente falou sobre dor, né? Agora, né? Como a gente consegue controlar isso, né? Ou entender, né, que isso a gente precisa, assim, buscar um profissional ali para ajudar de fato, né? E aí a gente entra em outro ponto que é a galera que gosta de tentar, como que eu posso dizer? Tentar dar um jeitinho ali para resolver por conta própria, né? E quais são os Exatamente. erros mais comuns que esse pessoal acaba fazendo, né? Que eu, ó, não recomendo. Tem sempre que procurar um especialista, independentemente do que você for fazer. Eu acho que o erro mais comum é a automedicação. Não, primeiro não escutar o que o corpo está dizendo. Não Uhum, escutar o que o corpo está dizendo e deixar passar, esse é um erro. A automedicação também vai ser um erro tremendo, tá? certo. Muitas vezes acontece o seguinte também, a pessoa está com dor e ela está tão preocupada com aquela dor, quando ela está em uma fase mais intensa da dor, que ela procura médicos, acaba fazendo vários exames, existem alguns achados clínicos dentro desses exames, por exemplo, se eu for fazer hoje, eu não tenho dor, faço atividade física, tudo certinho, se hoje eu for fazer uma ressonância magnética na minha coluna, com certeza vão ter alterações estruturais na minha coluna. Isso é natural, porque é do envelhecimento. Você não compra um carro novo e ele fica novo a vida inteira, né? Com a medida do nosso uso, com o uso do nosso corpo, a gente vai se desgastar. Isso é natural, vai acontecer com todo mundo. Então, à medida que eu pego esse exame e eu vejo que tem algumas alterações ali estruturais, eu já me sinto doente. Uhum, Então, eu já escutei muitas pessoas falarem, eu não posso fazer isso porque eu tenho hérnia de disco, eu não posso fazer isso porque eu tenho um bico de papagaio, que são os osteópatas. Então, assim, essas limitações muitas vezes vêm por conta dos exames que as pessoas acabam fazendo, né? Então, a dor, ela não está relacionada diretamente com a imagem, com o resultado do exame. Muitas das vezes, ela não tem relação zero com o exame, né? uhum, Então, e aí eu vou te dar uma outra justificativa, que é o seguinte, a pessoa que ela fez o exame, ela viu lá que ela tem uma alteração estrutural, ela faz um tratamento, ela melhora, ela não fez cirurgia, ela só fez um tratamento com fisioterapia. uhum. A parte estrutural dela continua a mesma, então ela sempre vai manter aquela parte estrutural, inclusive vai ter uma decadência, porque ela está envelhecendo e é natural, então vai ficar pior à medida dos anos que vão passando. Uhum. Só que ela
pode ou não ter dor, né? Então, se ela tem uma parte estrutural que está alterada, não necessariamente ela vai ter dor. Ela pode ter, ela pode viver sem dor, mesmo tendo uma alteração estrutural, às vezes até muito grave, né? Uhum. Entendi. A gente falou bastante ali sobre a parte de remediar, né? Vamos dizer assim. Certo. Agora, a fisioterapia também tem um papel muito importante ali na qualidade de vida e também no bem-estar, né? Principalmente pensando a longo prazo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a parte que prevê, né, esses acontecimentos, né? Como que a gente pode falar de... O que que você pensa ali sobre esse papel? Você já falou anteriormente que o pessoal não olha muito assim a fisioterapia como prevenção, olha mais quando tem um probleminha, né? Eu acho que é algo que a gente tem que falar mais sobre, né? Para a gente poder mudar, né, o pensamento de uma vez por todas, porque a gente sabe que a gente acaba fazendo movimentos errados por 10 anos, 5 anos, 15 anos. A dor que vai chegar lá daqui 10, 15 anos vai ser uma dor que poderia ter sido resolvida anteriormente, né, com vocês, não é mesmo? Com certeza, Leonardo, se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência com relação a essa informação, nós viveríamos mais, com maior qualidade de vida, principalmente. Então, assim, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de um envelhecimento mais saudável, envelhecimento mais ativo, e não aquele envelhecimento onde nós vamos estar quase que 100% cuidando das doenças, né? Uhum. Então, isso tudo, eu costumo dizer que é como se fosse uma bagagem que a gente vai carregando ao longo da vida. Sim. Então, essa bagagem ela está sendo preenchida, né? Nós estamos colocando ali peças nessa bagagem. E eu acho que quando nós fazemos boas escolhas ao longo do tempo, nós vamos ter uma bagagem super leve com o envelhecimento. Mas se nós não fazemos boas escolhas, talvez o tempo cobre e a gente acaba tendo aí alguns problemas, principalmente no fim da nossa vida, né? Nesse período aí, não é nem fim, né? Mas a nossa última etapa de vida, né? Uhum. Que eu, pelo menos, estou construindo, estou tentando construir uma etapa de vida com maior qualidade, né? Durante esse período. Então, quando a gente tem essa visão de prevenção e não de curativa, a gente acaba afastando a doença, né? E o que a maioria das pessoas acabam fazendo é ao contrário. Na verdade, é um modelo muito do Brasil também, desse vem mudando ao longo do tempo, mas aqui a gente tem um modelo mais curativo mesmo com relação à parte da saúde. Mas quando a gente fala das prevenções em todas as áreas da saúde, na fisioterapia não é diferente. Então a gente tem que trabalhar essa parte preventiva antes, muito, muito antes das doenças, né? E eu acho que a informação de qualidade é o ponto essencial. Por quê? Igual você falou, às vezes no dia a dia a gente acaba tendo alguns desconfortos. Mas será que eu sei lidar com esses desconfortos? Ou será que eu não vou fazer nada e vou tomar um remédio? Então, assim, eu costumo trabalhar, principalmente dentro das empresas, essa autogestão. As pessoas entenderem o que estão acontecendo com ela, como que as posturas podem trazer sobrecargas em alguns pontos específicos do nosso corpo e o que elas podem fazer para remediar, para conseguir trabalhar isso da melhor forma possível. E aí entra essa autogestão e autorresponsabilidade. Isso daí é importantíssimo. Eu gosto de tocar nessa tecla, porque nós profissionais, nós somos uma ponte de atuação, né? Junto com Uhum. o paciente. Se o paciente achar que o profissional tem 100% de responsabilidade sobre aquela situação, ele está muito enganado. Não vai acontecer dessa forma. Então, tem que ter essa autorresponsabilidade de você entender qual é o seu papel, o que você deve fazer, para daí você ter uma melhora mais, principalmente a longo prazo, né? Eu Uhum. vejo muito isso nos planos de saúde. As pessoas vão para fazer um tratamento, recebem o tratamento, 30, 40, 50 sessões de fisioterapia. Ah, Uhum. minha dor melhorou. E vai embora. Aí depois de um mês, ai, minha dor voltou. Não, fisioterapia não resolveu nada. Isso é o que a gente escuta muito, né? Mas o que a pessoa fez, o paciente em si fez, para fazer essa manutenção dos resultados?
Então, essa é uma parte muito importante do final do tratamento, que é a manutenção dos resultados. Vamos fazer uma comparação aí com o carro. Seu carro quebrou, você foi lá, arrumou, tá zero. A gente não tem que fazer uma manutenção? Então é a mesma coisa. A gente tem que fazer essa manutenção dos resultados que a gente tem após um tratamento. Isso de qualquer tratamento, tá? Com É o que eu certeza. penso, Leonardo. Com certeza. Não, tô adorando aqui esse podcast. Acho que era tá conhecendo muito, entendendo muito bem como a maneira como você vê, né? E acho que tem total ligação com o que a gente vem passando hoje ali, nessa época pós-pandemia, né? Até eu queria entrar num ponto que é bem interessante, que hoje, né, grande parte das pessoas acabam trabalhando muito sentado, né, de frente ao computador, né, por questões ali de tecnologia, né, de uma maneira geral. Eu queria trazer dois pontos aqui para você. Tanto a pessoa está sentindo dor, por exemplo, nas costas. O que ela pode fazer para ajustar, né, de acordo com o que você pensa ali, trazer uma dica ali prática para essa pessoa. E também o outro ponto, não estou sentindo nenhuma dor. Qual que é o exercício ali que você recomenda também, né, traz uma dica prática para ela se manter assim, né, sem sentir dor. Claro. Ali A muito bem mesma definido. dica, Uhum. Leonardo, a mesma dica vão ser para as duas situações, né? Show. Então, a primeira dica é a questão das pausas. O nosso corpo, ele não aguenta ficar na mesma posição por muito tempo. Então, fazer uma pausa é extremamente ideal, né? Então, por exemplo, eu estou na postura sentada por muito tempo. A pausa, o ideal é entre 1 hora e meia, no máximo 2. Fiquei sentado, vou sair dessa posição de sentado, vou ficar em pé, vou caminhar um pouquinho. Que seja 5 a 10 minutos, não precisa de muito tempo. É só o tempo da sua musculatura que sustenta você na posição sentado descansar, tá? Ela vai parar de ser ativada por um período. E aí você volta a trabalhar nessa postura, certo? Certo. E outra situação é a questão da preparação física para você executar a demanda que está sendo solicitado para você durante o seu trabalho. Muitas vezes, por exemplo, existem algumas profissões que são mais específicas e precisa de um treinamento físico até um pouco mais específico para aquela profissão, para aquele posicionamento que a pessoa vai se manter. Por exemplo, um dentista que fica muito tempo sentado, manuseia muito as mãos, a cabeça fica um pouco mais abaixada. Por exemplo, um cirurgião, que às vezes vai fazer uma cirurgia e fica horas ali, não tem como sair daquela posição. Então, precisa ter uma preparação física para aquela posição. Imagina uma pessoa que está passando por uma cirurgia, com um médico que não tem uma preparação física e ele a musculatura começa a tremer porque ele não está conseguindo manter ali aquela posição, tá? Eu estou te dando um exemplo muito esdrúxulo, vamos dizer assim. Mas, então, assim, essa parte é muito importante, a preparação física para você executar aquilo. Então, a atividade física é extremamente necessária em todos os casos, né? Então, essas duas dicas é que eu mais dou, a questão da pausa e a questão da atividade física, tá? E aí são ajustes, né? Então, se a pessoa está sentada por muito tempo, existem alguns ajustes que vão auxiliar a ela não ter tanta sobrecarga em algumas regiões. Então, por exemplo, sentada há muito tempo, o único local da sua coluna que precisa estar com apoio é a nossa lombar. Então, a lombar ela é importante ter apoio ali, porque ela precisa estar relaxada naquela posição sentada, né? Então, evitar essas sobrecargas durante o período de trabalho nos ajuda também, tá? E aí eu queria até acrescentar uma orientação, Leonardo, que é a questão de dormir. Muitas vezes as pessoas, quando estão dormindo, acabam sobrecarregando a coluna, porque estão dormindo numa Dorme posição errado? acaba dormindo numa posição, eu não costumo dizer errada, mas uma posição onde vai gerar maior sobrecarga na coluna. Né? Então, existem duas posições que ajudam a aliviar essa sobrecarga na coluna, que é a postura de barriga para cima, onde a gente dorme colocando um travesseiro abaixo do joelho, colocando um travesseiro na cabeça um pouco menor, ou até sem travesseiro, e na postura de lado, colocando um travesseiro entre as pernas também. Então, isso vai ajudar a
a proteger a sua coluna mesmo, né? Não vai gerar tanta sobrecarga naquele momento que você está descansando. Imagina você está descansando e está usando a sua coluna, sobrecarregando ela de um jeito que você no outro dia vai ter que sobrecarregar mais ainda, enfim. Então são dicas assim bem pontuais mesmo que faz total diferença Sim, com certeza. nessas No dores momento osteomusculares. certo. No momento de descanso, a pessoa está trabalhando mais ainda, então não descansa e ainda está tendo problema, mais Verdade, problema. é E isso que acontece. Uhum. E doutora, você trabalha bastante ali, né, de uma maneira digital, né? E como que você consegue manter esse vínculo ali tão forte ali com o seu paciente, né? Mesmo sendo um atendimento online, porque muita gente pode achar, nossa, atendimento online ele é mais frio. Mas não, né? Depende muito ali de quem está te atendendo, não é mesmo? Leonardo, eu também concordo com você. Então, ao longo do tempo, né, com a minha experiência, com vários tipos de projetos, pessoas presenciais, pessoas online, porque eu já trabalho online há mais de 10 anos, né? Então, não é Bastante. uma novidade, que para muitas pessoas é uma novidade essa questão do atendimento online, né? Uhum. Mas eu trabalho com isso há muito tempo, trabalhando com projetos dentro de empresas, fazendo assessoria para os pacientes, para os funcionários dentro das empresas. Uhum. Então, essa parte de humanização com os pacientes, eu acho que é algo muito natural. Eu acho que também vai da pessoa, né, Leonardo? Sim. De também como ela vai conseguir quebrar essa barreira. Mas eu Uhum. costumo ter uma atitude de escutativa. Então, eu acho isso muito importante, tanto no presencial quanto no online. Realmente escutar todas as queixas do meu paciente e tentar realmente trabalhar da melhor forma possível, com tudo que ele tem para oferecer, com todo o estilo comportamental dele, né? De como ele vai responder ao meu tratamento, às minhas orientações. Então, isso eu acho que acaba aproximando muito ao paciente, às famílias, porque Uhum. existe esse acolhimento do indivíduo. Perfeito. E tem alguma história ali com um paciente que te marcou ali profundamente, que tanto talvez ali pela transformação ou pelo desafio? Nossa, eu tenho algumas, mas eu Conta vou pra te gente. contar. Tem duas que me marcaram muito, né? Uma presencial e uma online. Eu tenho uma história presencial onde eu comecei a atender um paciente que tinha uma queixa de dor na coluna lombar e homem, né, de uma meia idade, acho que 40, 45 anos. Uhum. Geralmente o homem ele não acaba não procurando muito auxílio externo, né? De fazer essas prevenções, de fazer consultas periódicas. A mulher já tem uma facilidade maior com essa rotina. Isso. Então, ele chegou por indicação de um outro paciente, porque ele estava reclamando bastante de dor, e aquele paciente já havia passado por um processo de tratamento com a gente, então ele indicou e ele foi lá. E ele chegou, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Falei, vamos então te tratar. E começamos as avaliações, né? Eu primeiro faço uma avaliação e dali eu vou seguindo com as sessões, fazendo reavaliações a cada sessão. E durante essas reavaliações, que eu acho muito importante fazer para realmente entender se o paciente está respondendo ou não ao que foi proposto dentro do tratamento, eu observava que não existia uma melhora daquele paciente. Então, eu busquei entender exatamente o que estava acontecendo. Eu falei, não, algo não está certo nesse sentido. Então, eu senti muito que ele procurasse, naquele momento, um médico para fazer alguns exames, para a gente entender melhor o que estava acontecendo. Uhum. Então, nesse sentido, ele negou inicialmente todas as minhas orientações, então não foi ao médico. Então, qual foi a minha. Eu tive assim uma Virada de algumas. chave? Oi? Uma virada de chave ali? Na verdade, sabe aquela vozinha interna falando tem que ir Tem para o alguma médico, coisa tem que ali. fazer alguma coisa, tem alguma coisa não está certo. Então, nesse caso, eu agendei a consulta para ele. Falei, Uhum. olha, então assim, vem do que a gente estava falando anteriormente, né, nessa humanização.
que eu fiz uma gestão com ele mais completa ainda, né? Eu não peguei ele ali só no que estava descrito dentro do nosso consultório. Eu fui além disso. Então, eu liguei para o médico, liguei para a secretária, agendei, falei para ele: olha, essa consulta é tal dia, tal hora. E ele foi. Só depois disso. Ele foi, fez os exames. E, Leonardo, você não vai acreditar, ele descobriu que ele tinha um câncer de medula. É, Nossa. ele descobriu que ele tinha um câncer de medula e até hoje ele é extremamente grato porque foi no tempo suficiente para ele fazer um tratamento. Fez uma transplante de medula, fez quimioterapia. Então, assim, ele está bem, graças a Deus. Mas isso foi, assim, uma situação que me marcou bastante. Até para ele também marcou bastante. Com certeza, nossa. É, É, mas fica o então recado essa é aí uma para os história. homens, né? Exatamente. Então, assim, sabe o que eu falei anteriormente sobre a gente escutar os nossos sinais? Então, Uhum. isso é extremamente importante, gente. Você pode estar salvando a sua vida por conta dessa autoescuta, se vocês souberem escutar esses sinais. Então, não deixem para trás. E um Exato. outro caso, assim, muito legal de um tratamento online, que eu fiz com uma criança no interior do Nordeste, numa cidade muito, muito pequenininha, sem estrutura nenhuma. Eu acho que tem uns 15 mil habitantes, assim, uma cidade muito pequena. E nesse projeto, porque eu também atendo pacientes que têm doenças raras. Então, dentro das farmacêuticas, existem programas para esses pacientes que acabam sendo medicados com remédios de alto custo. Uhum. E aí, a gente tem um programa multidisciplinar, onde tem essas orientações junto com essas famílias. Então, eu comecei a atender essa família, que me acolheu muito bem, né? Então, esse paciente, ele tem uma condição chamada acondroplasia. Na época, ele tinha 3 anos. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com um paciente de 3 anos online? Então, foi realmente um desafio, porque eu falei assim, bom, Baita por onde eu desafio. vou começar, né? Falei, vou começar com o básico, com ele. Então, na verdade, cheguei, né, nós fizemos uma avaliação, fiz toda a escuta ativa com a família, Uhum. entendi qual era o cenário, né, social, tudo daquela família e começamos as orientações. Nesse momento, eu encontrava com esse paciente uma vez por mês com a família, mas estava disponível para tirar qualquer dúvida durante o período. Esse paciente já fazia fisioterapia, já tinha quase 2 anos, e ele não tinha controle de cabeça, não tinha controle de tronco, não sentava. Ele era um paciente, eu vou dizer uma palavra muito para que todo mundo entenda, era um paciente mais molinho, hipotônico, não tinha nada de musculatura naquele paciente, certo? Uhum. Então começamos todo o trabalho com ele, né? Dentro desse trabalho que eu fiz junto com a família, e a família, por isso que eu até falei anteriormente, essa questão de você se realmente entender como é o processo e participar do tratamento, não somente escutar e não fazer a sua participação ativa. Quando a família começou a fazer a participação ativa e entendeu como funcionaria o tratamento, essa criança, com 6 meses de idade, já estava com controle de cabeça, sentando e começando a fazer alguns gestos ali muito que para a família estava sendo assim algo assim extraordinário, porque eles Uma já tinham baita evolução, né? uma evolução enorme. Então, Uhum. com 1 ano, esse paciente ele começou a andar e a família é super grata até hoje, porque achava que nunca a criança ia andar. Imagina, uma criança de 3 anos sem nenhum tipo, nem controle de cabeça, que é algo que a gente consegue ali nos primeiros meses de vida. Uhum. Então, para a família foi muito importante. Foi um desafio bem grande também com essa família. Nossa, imagina, E doutora. gratificante, óbvio. Ah, com certeza, é uma evolução ainda mais você olhando seu filho ali, né? Recém-nascido, né? Recém-nascido não, né? Mas com pouca idade, Sim, né? É, tenho certeza que é algo que vai marcar para a vida toda deles e também na sua. sim, não, na minha já E marcou. com certeza. E entrando aqui mais na parte final aqui do nosso podcast, né? Passou bem rápido aqui o horário, acho que a gente falou sobre bastante coisa, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem ali final
para o público que está assistindo, né? Tanto para profissionais da área, quanto também para possíveis, né, pacientes, né, pessoas que querem saber mais, né, que te acompanham, né, pelas redes sociais, ou também, né, são seus pacientes, né, ou que querem te conhecer também, pode ficar à vontade. Leonardo, a minha mensagem final é o seguinte: é uma frase, né? Eu quero deixar uma frase aqui para que todo mundo seja tocado, né? Que eu tenha deixado uma sementinha em todas as informações que eu passei com vocês hoje. É para que vocês não normalizem a dor, né? Viver sem dor é libertador. Eu posso dizer isso de boca cheia, porque eu já atendi, já orientei, já consultei com muitas pessoas, né? Durante aí meu trajeto de vida e profissional. Então, é libertador viver sem dor. Não normalize a dor. Procure escutar todos os sintomas, todos os sinais que o corpo está te passando. Uhum. Faça essa autorreflexão, essa percepção e não ignore o que ele está te contando. A automedicação não é algo que vai te ajudar, então procure um profissional capacitado, com qualidade, que você consiga realmente ter uma boa orientação. E não deixe isso se agravar, né? Porque a gente está falando aí de prevenção, de longevidade. Então, acho que essa é a mensagem final para tudo que a gente conversou. E Uhum. que eu estou à disposição para ajudar o máximo de pessoas possíveis a ficar sem dor, a ter liberdade de movimento, poder carregar os seus netinhos, poder brincar com seus netinhos, poder viajar, caminhar, enfim, ser livre. Exatamente. Perfeito, doutora. Adorei o nosso bate-papo, tá? Tenho certeza que Também. podemos voltar mais vezes ali para falar sobre mais coisas, né? Ainda faltou muita coisa ainda para a gente falar, não é mesmo? É mesmo, Leonardo. Eu que agradeço, viu? Espero que todo mundo tenha gostado. Até mais, doutora. Se você que está aqui, se inscreva aqui no canal, deixe seu like para não perder nenhum conteúdo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!